Bom dia, meus amigos do Secam Luz, meus companheiros de caminhada. Muitas saudades. Mas hoje vamos falar sobre um assunto ou uma situação que muitos de nós já experienciamos, que é o sentimento ruim, a ingratidão. No dicionário, a palavra ingratidão quer dizer ação de quem é ingrato. Desculpem. A falta de gratidão, de reconhecimento. É o sentimento mais decepcionante que alguém pode receber. Joana de Ângela, no livro Jesus e a Atualidade, nos diz que ingratidão é desapego, é uma grave imperfeição da alma e que deve ser corrigida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 19, o guia protetor observa que Deus permite que muitas vezes sejamos pagos com a ingratidão. Não necessariamente porque seja nosso merecimento, mas sim para que seja testada a nossa capacidade de perseverar no bem. E ele diz o seguinte, que Deus permite que às vezes sejamos pagos para perseverar no bem e que trabalhamos para nós e não para os outros, e que um benefício jamais se perde. Tal perseverança é um fruto prolongado do processo de entendimento. É preciso que saibamos abstrair a imperfeição da alma do nosso semelhante e admitir que um benefício jamais se perde, mesmo que tenha sido pago com a ingratidão. Sem dúvida, muito maior que a ingratidão é a semente do bem que fica plantada na aridez da alma do ingrato. Aí mais tarde, quando essa alma se fertilizar pelo suor do aprendizado e se fortalecer pela força da razão, vai recordar-se de tudo que recebeu e que recebeu um dia e que não retribuiu. Nesse momento, o bem recebido terá continuidade e se estenderá pela eternidade. Só que agora potencializado pelas lágrimas de agradecimento do ingrato. Nosso querido Santo Agostinho nos ensina que de todas as provas, as mais duras são as provas do nosso coração, sendo a ingratidão um dos frutos diretos do egoísmo. E realmente o coração é no coração onde ela se manifesta, e deve ser também ali a sede abstrata do amor que o homem, que o homem deve encontrar força, não é, para superar os impactos que sofre, e aí ele vai estar evitando a amargura, a mágoa, o ressentimento, que são poderosos venenos da alma. O remédio para a ingratidão é o esquecimento. Assim como a prevenção da mágoa é não interiorizar, não acolher, e nisso temos o exemplo do Mestre dos Mestres, que no meio da enorme turbulência do seu martírio, não acolheu a mágoa pela ingratidão sofrida e sim ocupou seu coração em pedir ao Pai que perdoasse os seus algozes, simplesmente porque eles não sabiam o que estavam fazendo. No livro Médico Jesus, de Carlos de Luca, tem uma citação de Jesus, sobre Jesus, que ele diz o seguinte: dos lábios de Jesus, jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação, embora na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida nas faixas sombrias do planeta. Tendo enfrentado as mais rudes provações, sem merecê-las, jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado.
Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gosto de repugnância, qualquer gesto, de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho do seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores. Nós que padecemos da enfermidade da ingratidão, aprendamos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhes a cura se nos recusamos a seguir as suas prescrições. Assim, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. A criatura humana modela suas reações, as suas reações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si próprias metas ilusórias na vida, esquecendo que suas experiências são únicas, cada um tem a sua experiência, né? Como também únicas são as suas reações. E de que o constante estado de desencontro, de aflição, é, vamos dizer assim, um subproduto das tentativas de se concretizar essas suas realidades. Cada cabeça é uma cabeça, cada sentimento é um sentimento, cada maneira de agir com relação a uma situação é uma maneira, né? Nós somos seres individuais. E a sensação que podemos controlar a vida de parentes, de amigos, também é uma das frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e de compreender. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições, se continuarmos a manter essa atitude manipuladora. Vamos ver assim, em muito breve, se extinguir o amor dos que convivem conosco. A coisa vai esfriando e as pessoas vão se afastando uns dos outros por conta disso. E assim, eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho e prazer. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos as limitações, as possibilidades de doação, de afeto, de sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte dessas pessoas, culpamos-nos. E aí certamente esquecemos de que somos nós mesmos que nos iludimos. Porque criamos uma figura naquela pessoa que não é a realidade, não é? E por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como nós imaginamos que devem agir. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que impossibilitam, por um lado, a capacidade da autopercepção, por outro lado, dificultam contato com a realidade das coisas e das pessoas. Estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade, já dizia Hamed. Portanto, é imprescindível discernir que queremos forçar que seja a realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos e preciosos fatos esses que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida, trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Ainda com relação à ingratidão, eu li em algum lugar algo que dizia o seguinte, acho que foi Tiago Rodrigues: valorize quem te viu quando ninguém te enxergava. O que significa dizer: faça e não espere
retorno. Eu tenho uma mensagem de Joana de Ângeles que diz o seguinte: em todo lugar há lugar para o amor. Melhor que sejas tu aquele que ama, irrigando com esse licor poderoso da vida. Ninguém anda, cresce, sem o estímulo do amor. Dirás que também necessitas de receber, criatura sofrida que és. Tens razão, sem embargo. Se meditares, mais poderás esquecer de ti mesmo e oferecer, com entusiasmo, o que gostaria de receber. Eu deixo aqui o meu abraço, cheio de saudades do nosso convívio e dos nossos trabalhos no centro, na nossa casinha de oração, as nossas atividades, mas é um abraço cheio de amor e carinho para todos vocês. Mas vamos voltar em breve e retornaremos com todo o gás para os nossos trabalhos. Tenham um bom dia.